Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo, e hoje eu quero fazer a leitura do relatório gerencial do GGRC11. Relatório fresquinho, acabou de sair, é um fundo que compõe a minha carteira de ativo e, como de costume, eu faço aqui um raio-x, né, para saber se ainda vale a pena continuar investindo ou não. Mas antes de falarmos sobre esse fundo imobiliário de galpões logísticos, eu gostaria de pedir humildemente que você deixasse aqui o seu like, também o seu comentário e compartilhasse esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Pessoal, vamos bater os 100 inscritos. Conto com você para divulgar o meu trabalho. Tenho trazido aqui vídeos de qualidade e eu conto com a sua ajuda para divulgar esse canal, para a gente conseguir chegar aí aos 100 inscritos, tá certo? Muito bem, pessoal. Esse é o relatório do GGRC. Saiu agora, né, com os dados de março de 2026. Vamos pegar aqui os principais pontos desse relatório, né? Verificar aqui os principais indicadores e, ao término, a gente vai verificar se vale a pena continuar investindo ainda no fundo ou não, tá certo? Lembrando que é um fundo que compõe a minha carteira de ativos, tá? Tanto a minha carteira principal como a carteira do zero aos R$ 500 em dividendo. Você que acompanha a série, esse fundo também compõe a carteira lá, tá certo? Muito bem, pessoal. Primeiro, vamos ver aqui o objetivo do fundo, né? Ele tem por objetivo investimentos em imóveis comerciais. Muito importante, tá, pessoal? Olha o objetivo do fundo, porque ao longo do relatório, dois relatórios que vão surgindo aí ao longo dos anos, a gente pode verificar se o fundo está saindo ou não do seu objetivo, tá? Por isso que é importante a gente estar lendo aqui o objetivo do fundo. Por meio de aquisições de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos. Então, o fundo ele adquire empreendimentos, né, imobiliários prontos ou, né, e devidamente construídos, terrenos, pessoal, ou imóveis em construções, né, imóvel em construção. Prioritariamente com a finalidade inicial de locação do tipo atípica, pessoal. Isso aqui é muito importante. Os contratos atípicos são aqueles contratos, né, difíceis de quebrar, de longo prazo, então dá mais segurança para os seus cotistas, tá? Na modalidade Build to Suit, quer dizer, construção sob medida, retrofit, né, que é reforma, e sale and leaseback. Aqui, pessoal, significa dizer o seguinte: por exemplo, eu sou dono de um galpão e decido vender para o GGRC. Porém, eu não quero sair. Então, no ato da venda, eu também alugo. E isso é uma vantagem porque eu já estou dentro do imóvel, já tem toda uma estrutura. Então, eu vendo o imóvel e não vou para outro lugar. Continuo no imóvel, mas pagando aluguel para o GGRC, tá? Então, essa é essa modalidade aí, sale and leaseback, tá? Ou vendas, né, de imóveis, tá bom, pessoal? Então, esse é o objetivo do GGRC, tá? É um fundo que tem 36 ativos, tá? Então, é um fundo de galpões logísticos grande, tá? Uma área bruta alocada imensa, né? 778 mil metros quadrados. Tem 41 inquilinos locatários, né? E o tempo médio dos aluguéis gira em torno, né, de 4 anos, tá bom, pessoal? Esse wallet. O fundo ele tem aproximadamente 214 milhões, 249.664 cotas. Tem um elevado número de cotistas, pessoal. Isso é bom porque demonstra segurança, né? 329.433 cotistas. É um fundo relativamente antigo, né? Desde 2017 o fundo está em atividade. O valor patrimonial, né? O valor considerando os seus ativos, R$ 11,22. O patrimônio líquido na casa de 2,4 bilhões.
mas a sua cota de mercado está a R$ 10,30. Esses dados aqui, né, no início de março. Se nós pegarmos daqui a pouquinho o valor da cota no mercado, está até um pouco mais barato, está 10,18, se eu não me engano. E tem aqui um valor de mercado de 2,2 bilhões. Essa diferença aqui, pessoal, do valor da cota patrimonial e o valor da cota de mercado, quando a gente faz essa relação de um sobre o outro, é o chamado de PVP. Quando o PVP está igual a 1, significa que o valor de mercado está igual ao valor patrimonial. Portanto, é o preço justo do fundo. Quando está acima, significa dizer que o valor de mercado está acima do patrimonial. Nesse caso aqui, o PVP está abaixo, significa dizer que o fundo está com um desconto em relação ao seu valor patrimonial, portanto, uma oportunidade de compra, de aumentar o número de cotas, se, né, o qualitativo do fundo valer a pena. É o que a gente vai ver mais para baixo. O fundo apresenta um volume mensal de negociações de 189 milhões no mercado secundário, né, compra e venda de cotas, o que dá uma média de 8,63 milhões, e o último dividendo pago foi de 10 centavos por cota. E até março, o fundo tinha 10 emissões, né, de cota. Agora, em abril, saiu a 11ª emissão. Esse relatório até cita, a gente vai ver um pouquinho ali embaixo, ali, o objetivo da 11ª emissão de cotas. O que eu acho interessante aqui do GGRC é que é um fundo onde o gestor se manifesta nas redes sociais. Então, não tem esse vídeo, né, que a gente pode ver, são os comentários do próprio gestor falando sobre os investimentos, né, as movimentações do fundo. Isso aqui é muito bom porque traz uma proximidade com os seus cotistas, né? Além disso, o gestor traz aqui, diversos comentários, né, vídeos de influenciadores, né, do YouTube que falam sobre o GGRC, tá? Então é um fundo bem badalado, tá? Um fundo que traz muita notícia e a gestão também é muito transparente. Isso é um ponto positivo. Descendo mais um pouquinho aqui, né, vem alguns comentários. Basicamente o que a gente falou até agora, tá? O fundo distribuiu 10 centavos por cota, um bom provento pago por cota. Se a gente for fazer aqui a relação, né, do dividendo pelo preço de mercado, dá um dividend yield de 0,97 mês, equivalente a 11,65% ao ano, tá? Uma boa rentabilidade, se tratando de um fundo de tijolo, tá? Sobretudo galpões logísticos. Tá pagando bem mais do que os seus pares aí, pares grandes no mercado. Aqui ele fala aqui, das negociações, né? 18 milhões de cotas sendo negociado, um volume médio mensal de 8,6 milhões, totalizando 139 milhões no mês, tá, de negociação na Bolsa de Valores. Aqui um ponto positivo também, pessoal, ele fala que a base dos investidores do fundo atingiu 329.433 cotistas, com o ingresso de 15.629 novos investidores, tá, no período de março, ou seja, significa dizer que as pessoas estão confiando, né? Está observando que o fundo está descontado e estão entrando, tá bom? E aqui ele fala um pouco sobre a economia, né? Fala também sobre a taxa Selic aqui no mercado nacional. E ele fala que no mês de março, tanto o Ibovespa, tanto o IFIX fecharam em queda, o que também fez, né, as ações e os fundos imobiliários teve uma leve queda, tá? Mas nada que comprometa a rentabilidade do fundo. Aqui ele fala um pouco da 11ª emissão, tá? Conforme divulgado em 7 de abril, o GGRC deu início à 11ª emissão de cotas. O objetivo é arrecadar cerca de 1 bilhão e com esse valor arrecadado, o fundo tem a expectativa de adquirir, né, novos imóveis e pagar compromissos já existentes. O preço da emissão foi definido em 11,22, portanto, muito acima do valor atual da cota no mercado. Isso aqui, pessoal, pode ser um problema, pode pressionar os preços, né, fazendo com que o valor da cota diminua mais ainda.
Então, para quem confia no fundo, pode ser um excelente momento para poder aportar. Porém, está com um valor aqui de emissão muito alto, né? Bem provável que as pessoas queiram vender, né, o direito de subscrição ou simplesmente deixa passar porque a cota no mercado está mais barata. Aqui ele faz uma relação, né, antes da 11ª emissão e depois. O fundo apresenta um patrimônio de 2,4 bi, pretende chegar a 3,4 bi, com resultado mensal recorrente de 0,095 por cota, né? Vai manter aqui esse resultado, até porque o novo dinheiro que entra ele não é transformado em rentabilidade de imediato, né? Precisa comprar imóveis, então o resultado recorrente tende a se manter o mesmo aqui no período de curto a médio prazo. A quantidade de cota tende a aumentar com essa 11ª emissão, significa dizer que vai ter mais cota no mercado, e isso pode fazer também com que o preço diminua, né, porque a oferta vai estar grande. Vai diminuir um pouquinho aqui a alavancagem, né, porque está em 10,23, então uma parte desse valor arrecadado pode servir para poder quitar algumas obrigações. A expectativa é de aumentar a área bruta alocada, ou seja, adquirindo novos imóveis, né? Aumentar aqui também, né, o percentual de inquilinos, na verdade diminuir, né? Sair de 12,23 para 9,75 e aumentar aqui o número de inquilinos, né, de 41 para 46. Aumentar também aqui o número de imóveis, 36 para 41. E também, né, com esse valor arrecadado, fazer novas negociações para que o tempo médio, né, dos aluguéis aumente de 4,06 para aproximadamente 5 anos, tá bom, pessoal? E a expectativa, né, os ativos-alvos são galpões logísticos, né, aumentar o percentual aqui na carteira dos galpões logísticos. Ainda falando aqui da 11ª emissão, né? Ele meio que faz um plano aqui de distribuição dos valores, tá? No caso aqui seria poder pagar esse ativo-alvo aqui, ó, o Braspark, 192 milhões, e adquirir outros galpões logísticos, né? Nesses valores aqui, o fundo ele acaba não divulgando, né, aqui o nome dos galpões, mas parece que já tem alguma coisa aqui em vista, né? Ou seja, esse 1 bilhão ele já tem um destino, tá? Que seriam esses galpões logísticos aqui a serem adquiridos. Isso a médio e longo prazo pode até aumentar aí, né, esse dinheiro rendendo os proventos para os seus cotistas, tá, pessoal? Aqui ele fala, né, sobre a aquisição do Braspark, né, 192 milhões, né, e uma das ideias para poder efetuar o pagamento é que a 11ª emissão. Tá, um galpão que fica, se eu não me engano, em Santa Catarina, aqui, ó. 26,50 por metro quadrado. E a área bruta alocada aqui, ó, 61.686 metros quadrados de área bruta alocada. Tá? Um contrato do tipo atípico de 12 anos, né, trazendo aqui previsibilidade e um cap rate inicial muito bom de 10,20% ao ano. O fundo ele se movimenta bastante, tá, pessoal? Faz visita técnica, né, para verificar como é que estão os galpões já existentes na carteira, verificar a oportunidade de reforma, né, conserto. Então é um fundo com bastante movimentação. Falando aqui agora um pouquinho do seu demonstrativo de resultado, né, a sua DRE, em março o fundo ele teve um total de receita de 23 milhões 361.887,34, um pouco acima, um pouco abaixo, na verdade, aqui, ó, com relação a fevereiro. As receitas de locação se manteve estáveis, 19 milhões. O lucro imobiliário, né, 826 mil. A receita por renda variável, né, 2 milhões. Receita por renda fixa, 163 mil. E outras receitas, 696 mil, tá? Fazendo um total de 23 milhões. As despesas
no mês de março foi um pouco menor, né? Ligeiramente menor, 3.652.686,45 reais. E quando a gente faz aqui, né, a diferença do que entrou e dos gastos, né, dos custos, das despesas, o fundo fez um resultado, né, de 19 milhões, aproximadamente. Mas distribuiu 21 milhões. Então usou a reserva de caixa para continuar distribuindo aproximadamente 10 centavos por cota. Porém, né, aqui em janeiro, o fundo ele teve uma receita não recorrente de 16 milhões aqui, ó, lucros imobiliários, provavelmente alguma venda de um ativo, e gerou um caixa muito elevado, que, ó, aproximadamente 13 milhões. Então ele vem usando esse caixa, né, diluindo ele nos meses para poder manter aí o patamar de 10 centavos por cota, pessoal. Como falei, né, o fundo distribuiu 10 centavos por cota, né, de resultado, né, de rendimento aos seus cotistas. Ele vem distribuindo isso aí ao longo dos meses do ano passado, né, e no início desse ano ele também vem com essa rentabilidade, tá, pessoal? Aproximadamente 1% ao mês, é o que dá 10 centavos por cota. Aqui é interessante, tá, pessoal? Ele faz o comparativo com os seus pares, tá? E até pares muito mais robustos, que é o caso do HGLG, XPLG, BTLG. E aqui ele mostra o seguinte, ó, o dividend yield pago pelo GGRC, essa linhazinha azul, os seus pares é a linhazinha amarela tracejada. Então perceba o seguinte, o GGRC ele vem pagando acima dos seus pares no mercado. Muito interessante, tá, pessoal? E quando comparado aqui a NTNB, né, que é o IPCA+, nota do Tesouro Nacional NTNB, e aí ele realmente tem um valor bem mais elevado, né? Supera aqui o IPCA+. Aqui mostra um pouquinho a performance do fundo, né? Desde 2017, quando o fundo iniciou, essa gráfica aqui azul, ó, ele vem aumentando aqui, né, o seu preço, né, de mercado, e ele tem vencido, tá bem parelho aqui, ó, com o CDI, que é o azulzinho, ó, e levando em consideração, né, não sei se ele está fazendo essa conta aqui, se a gente considerar só os 14,75 do CDI sem descontar ali a inflação, né, não sei se o gestor está fazendo isso. Se descontar a inflação, o GGRC até ultrapassa o CDI. Né? Aqui eu não sei se ele está considerando o CDI puro, né? 14,75. Vence o IFIX e o IPCA vence aqui de lavada. Né? Então o fundo está parelho aqui com o benchmark, né? Com a taxa livre de risco, que é o CDI. A rentabilidade desde o início do fundo, 94,96%. Né? O CDI 96,36%, o IFIX 90%, então ali supera o benchmark, né? Que são os fundos imobiliários todos num pacote só, que é chamado de IFIX, e o IPCA quase que dobra aqui o IPCA. Tá? Então é um fundo bastante rentável, pessoal. Um fundo de 2017, né? Já são quase 10 anos, né? Aí listado e com uma rentabilidade altíssima como essa, sinal que a gestão tem feito aí um bom trabalho. Aqui fala das negociações, a gente já falou acima, vou pular um pouquinho. Aqui é a média das negociações, a gente também já falou acima. E isso aqui é importante, tá, pessoal? Então hoje o fundo ele tem 2 bilhões em imóveis, é o ativo do fundo, tá? E o passivo tá aqui, pessoal, são os CRIs mais as obrigações. 269 milhões em obrigações, né, em dívidas, 29 mil aqui, né, aproximadamente 269 milhões em dívida, e aqui ele mostra como que essas dívidas, né, estão indexadas, né, a características, né, todas elas em IPCA, com uma média aqui de IPCA mais 8, é elevado, tá, pessoal, uma taxa alta, então isso aqui é um cuidado, né. Porém, pelo patrimônio que o fundo tem, a dívida aqui é muito pequenininha, né? Quando a gente faz a relação,
269 milhões por 2 bilhões dá uma relação percentual muito baixa de alavancagem. E o patrimônio líquido do fundo está em 2,4 bi. Aqui embaixo ele mostra aqui, né, uma programação, né, o cronograma de amortização das obrigações. Então tá bem suave, tá, pessoal? Tá bem suave. Se vender alguns imóveis, consegue pagar essa dívida aí com os pés nas costas. E aqui mostra, tá, pessoal, os principais inquilinos, né? A gente percebe aqui que tem uma leve concentração na Renault, na Americanas e na Ambev. Isso aqui é um ponto de atenção, sobretudo a Americanas, né, que não tem passado bons dias, né? Se um desses inquilinos aqui sair, pode diminuir temporariamente o retorno para os seus cotistas, né? Quase 12, 23, 33% aqui, né, dos ativos estão alocados em três inquilinos, tá, pessoal? Então isso aqui é um ponto de atenção, sobretudo aqui americana, né? Aqui a distribuição por região, né, concentrada aqui na região sul-sudeste, né? O maior ativos estão distribuídos nessas regiões, região estratégica do Brasil. E aqui fala um pouco do cronograma dos reajustes, né? O que é interessante é que a maioria dos contratos são reajustados IPCA, quase 90%. Isso é muito bom. E aqui mostra, né, o cronograma de reajuste e os vencimentos de contratos. Então tem contrato vencendo agora em 2026, 15%, em 2027, 24%, em 2028, 12%, e a grande maioria vence em 2030, 46%. Os contratos que serão em 2030, tá? A vacância, né, muito baixa, pessoal. Quase todos os galpões, né, todos os empreendimentos estão ocupados, pessoal. Muito importante isso. Quase zero, aproximadamente 0% aqui de vacância, né? E aqui, né, a logística industrial e híbrido, né? Veja que a estrutura do portfólio, né, baseia-se aqui mais de 50% em galpões logísticos. A modalidade do contrato é atípico, pessoal, e não típico, né? Contratos atípicos são contratos de longo prazo, contratos mais difíceis de ser quebrado, com cláusulas, né, que impede uma quebra com facilidade, e isso garante previsibilidade, né? E caso haja uma quebra, a multa é muito alta, então é importante, né, ser do tipo atípico, tá, pessoal? Então, quase que 86, né? Quase que 90% aqui dos contratos são do tipo atípico. Isso é muito legal. Rumo de atividade, né? Comércio varejista, máquinas e equipamentos, alimentos e bebidas. Aqui, pessoal, é um indicador de preço médio por área, né? Então, em média, aqui, né? O março, junho, setembro, então o fundo está negociando a R$ 25,24 por metro quadrado, tá, pessoal? E o mercado, né? Aqui, ó, ele tem uma média um pouco maior. Então, ou seja, o fundo ele negocia os seus aluguéis um pouco mais barato do que o aluguel do mercado. Isso é bom porque tem atratividade, né? Por isso que a vacância está baixinha, né? Entre aspas, o aluguel é mais barato quando comparado aí com o mercado. Aqui são como que os cotistas, né, estão distribuídos ao longo do Brasil, né? A maior concentração está aqui na região sul-sudeste. E o número de cotistas ele vem aumentando, tá? Ano a ano, mês a mês. E isso é interessantíssimo porque mostra aí a qualidade do fundo, né? E aqui mostra um pouquinho dos ativos, tá, pessoal, do fundo imobiliário. São ativos de qualidade do tipo Triple A, né? A maioria aqui desses ativos foram construídos sob medidas ou eles já estavam construídos, já tinham um inquilino, o inquilino vendeu para o GRC e continua alugando, tá, pessoal? São galpões, né, de muita qualidade. Passando aqui mais rapidinho. Finalizou aqui o relatório, pessoal. Então, esse é o relatório do GRC.
na minha visão, né, um fundo de ancoragem, né, um fundo que vem remunerando bem os seus acionistas, os seus cotistas, né, um fundo que está descontado, tem uma alavancagem baixa, vacância muito baixa e com galpões, né, de qualidade excelente, pessoal. Então, na minha visão, é um fundo que ainda vale a pena continuar investindo, sobretudo agora que está com esse desconto, né, para aumentar a posição é extremamente importante. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, na minha carteira. Aqui na minha carteira, fundos imobiliários, GGRC, eu tenho 59 cotas, meu preço médio 9,96. Atualmente o fundo ele está 10,18, conforme eu falei com vocês, né? Ainda assim o PVP 0,91, vale a pena aumentar a posição. Então, meus próximos aportes com certeza vai ser direcionado aqui para o GGRC, que está muito descontado. E por conta do meu preço médio estar em 9,96, o meu dividend yield on coast ele é maior do que o dividend yield do fundo, né? 12,10. É claro que se eu comprar a 10,18, a tendência é que esse preço médio meu suba e o dividend yield on coast diminua. Mas ainda assim, né, ele está me pagando mais, né, do que quem entrar agora, né? Quem está entrando agora está comprando nesse valor. Eu entrei um pouco antes, né? Então estou com um preço aqui muito bom, tá, pessoal? Mas ainda assim, mesmo que 10 e 18 esteja maior do que o meu preço médio, vale a pena continuar investindo no fundo imobiliário no GGRC11, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que você curta, deixe aqui o seu comentário, né? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal. E ative o sininho, pessoal, para você receber notificações de novos vídeos. E incentive outras pessoas a ver o canal. Tem muito vídeo aqui legal, tem uma série interessantíssima, do zero aos R$ 500 em dividendo. Eu meio que te pego na mão, te ensino passo a passo como escolher os fundos imobiliários, tem uma estratégia. Vale a pena também vocês assistirem essa série e pegar como referência para você ir construindo aí a sua carteira, escolhendo seus ativos. Muito bem, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo.